Então, esse é o caso, do Leandro. Então, ele chegou também no consultório, não tinha tratado, tá, ortodonticamente, com essa situação. Por que que ele não tratou? Porque tinham dado indicação para ele que o caso dele só podia ser resolvido com cirurgia, tá? E aí ele não queria fazer um procedimento cirúrgico. Então ele me procurou, né, com essa situação de sorriso também, né, e a condição dentária dessa maneira. Então, é uma classe 3 já, a gente vai progredindo. Eu quis mostrar aqui algumas progressões, um pouquinho mais crítica do que a da Beatriz, tá? A gente já tem uma inclinação muito grande desses incisivos superiores, né? Já é mais compensado, a gente já vê que existe compensações dentárias maiores, mas também a gente tem uma falta de espaço no arco superior, principalmente, no inferior um pouquinho menor, mas a gente tem uma discrepância ali negativa no arco superior maior. Uma assimetria de arco também, né? Na forma do arco ali, superior importante. E aí, em termos de cefalometria, a gente vê uma classe 3 esquelética também, sutil, mais sutil. E aí eu falei assim, olhei essa cefalometria, eu falei, tá, existe os dentes estão compensados, estão vendo que os incisivos superiores, de fato, têm uma inclinação já compensando essa classe 3 esquelética. Vamos tentar fazer sem cirurgia, vamos dar uma opção pro Leandro sem cirurgia. Então, o que que eu planejei? Uma distalização inferior também com IPR, tá? Então, uma distalização sequencial no quadrante 4. Eu coloquei 2 milímetros, eu acho que coloquei eu geralmente coloco 2,5, acho que faltou aqui a informação de 2,5 de distalização máxima no 4,6. IPR nos caninos inferiores e premolares também. A Precision Cut que eu já comentei com vocês a partir do estágio 3, tá? E ganchos também, tá? Recorte para ganchos. A mordida cruzada ali dos caninos, na região de caninos, mover o 2,3 para vestibular no máximo 2 milímetros, o que já é bastante, né? Mas para ele não fazer além disso, eu já estava passando um pouquinho de alguns limites ali, mas era para ele não ultrapassar esse limite de 2 milímetros. Adicionar 10 graus de torque lingual de coroa no 2,3, porque o torque do 2,3 estava bem... o torque vestibular de coroa estava bem acentuado. Vamos voltar aqui, ó. A gente tem um torque em ambos os caninos, mas se eu tivesse aqui, estava cruzado nessa situação, eu tenho que controlar esse torque. Então, eu tenho que vestibularizar, mas eu tenho que controlar esse torque. Tá? Então, adicionar 10 graus de torque lingual de coroa no 2,3, mover o 3,3 para lingual 2 milímetros. Então, eu quero descruzar essa mordida, tanto com movimentação para vestibular do 2,3 quanto para lingual do 3,3, tá? Como é que eu vou melhorar aquela forma de arco que está muito ruim, né? Eu sinalizo para o meu técnico que eu quero, na região de premolar, um aumento aqui, ó, vamos voltar aqui na foto, na distância aqui interpremolar, eu quero um aumento, uma expansão de, no mínimo 2 milímetros, porque eu quero aqui prover espaço para o alinhamento dessa região anterior aqui. Geralmente, quando a gente coloca, por exemplo, expandir o arco 2 milímetros, ele expande na região dos primeiros molares. E na região de pré-molar, ele tende a expandir menos, tá? Então, se eu sinalizo que na área de pré-molar eu quero aquilo, a gente vai garantir que a gente vai ter uma expansão de 2 milímetros, mas na área de premolar, tá? O controle de torque, então, eu quero, como ele está muito projetado, né, tomar cuidado com essa inclinação dos incisivos superiores, que já estão muito compensados, então, adicionar 10 graus de torque lingual de coroa no
no 1.2 a 2.2 e permitir um movimento de vai e vem, porque como eu vou ter que fazer IPR, já previa que ia precisar fazer IPR nessa região, eu, pela falta de espaço, se eu permito um movimento de vai e vem, eu tenho melhor acesso ali ao lixamento que a gente vai fazer, né, naquele lixamento interproximal. E o inferior também vamos resolucionar com o IPR. Tá? Então, vou distalizar, mas eu estou programando aqui IPR no arco inferior para auxiliar a solução do apinhamento. Então, a gente tem essa situação deixa eu só ver se a gente consegue. Ah, tá. Então, vamos observar aqui a lista, né, pronta ali. Então, mover 2.3 para vestibular 2 milímetros. Então, solucionar essa mordida cruzada aqui, levando, né, o canino mais para vestibular e adicionando torque. Então, vocês percebam que ele vai adicionando aquele torque, aqueles 10 graus, à medida em que ele vai vestibularizando. É importante para a gente ter o controle de torque desse canino, tá? Lógico, ele vai terminar com... não dá para fazer milagre, né? É um caso em que, de fato, ele não vai terminar com aquele torque negativo, né, na região de canino. Mas a gente vai minimizar com que a gente tenha um aumento desse torque, né, desse canino. A melhora da forma do arco, da aumento da distância aqui premolar, a gente vai ver melhor na vista oclusal, tá? Mas a expansão aqui do arco acontecendo. Adicionar, depois a gente vai ver melhor esse controle de torque. Aqui, a gente optou depois, no final, eu tirei os IPRs, tá? Então, num primeiro momento, eu previa que ia precisar de IPR, mas aqui a gente não precisou no arco superior, mas no arco inferior, bastante IPR, né? Bastante desgaste interproximal aqui eu acho que é de segundo pré a segundo pré. Então, na vista lateral direita, a gente vai conseguir ver melhor essa distalização. A gente tem distalização, a gente tem IPR aqui associado na região posterior, né? E também o IPR na região anterior para a gente permitir a correção de um overjet, aqueles 2,5 que eu considero mínimo, né? Para a gente ter uma melhor relação nessa região anterior. Reparem também que existem atátimas otimizados de extrusão, tá? Então, tem um pouquinho de projeção dos incisivos superiores, mas eles têm também extrusão para melhorar aqui a sobremordida, né? Desse lado, então, a gente não tem tanta, assim, distalização sequencial, é muito sutil, é mais para correção desses giros, né? Ele tem uma relação melhor de antero-posterior do lado esquerdo, né? Mas o desafio aqui também é a correção desse canino inferior, né? O giro para distal e o descruzamento dessa mordida, tá? Então, aqui a gente tem um attachment convencional para melhorar a retenção, attachment convencional para melhorar essa retenção. No arco superior, na vista oclusal, então, do arco superior, a gente vê como esse arco precisava de melhoria, né, na forma do arco, então eu preciso realmente de expansão nessa região de premolar, não tem jeito, tá? Eu preciso ter uma forma melhor desse arco, isso vai prover espaço também, parcialmente, para esse alinhamento aqui. Repara que tem um pouquinho de movimento vai e vem que está incorporado. Ó, a gente projeta, depois eles começam a retrair. Toda vez que você permite algum grau de movimento vai e vem, você incorpora melhor esse torque, tá? Você projeta, alinha, e depois, quando você vai fazer a retração desses incisivos, você tem uma incorporação melhor daqueles 10 graus de torque, tá? Então, avaliem se, logicamente, o movimento vai e vem, a condição periodontal se coloca em risco
alguma retração. Mas nesse grau aqui de projeção, não julguei que ia ser tão crítico assim. E aí eu consigo equalizar melhor a questão, incorporar esse torque nesses dentes anteriores. Então, a gente vê aqui, deixa eu ver, tá com sobreposição, só para a gente observar melhor, né? Todas as movimentações que estão acontecendo. Então, a gente vê o movimento de vai e vem acontecendo. E aqui no arco inferior, então, a distalização acontecendo. Eu coloquei distalização só no quadrante 4, tá? Porque no quadrante 3 era mais uma correção de giro e correção da mordida cruzada na altura de canino. Então, tem bastante PR, tá? Não tem jeito, no caso em que a gente tem bastante PR. Clinicamente, então, é como ele finalizou o caso, tá? Então, esse é o resultado final desse caso. Olha como a gente tem aqui, né, o torque incorporado, a gente tem aqui uma melhor inclinação desses incisivos superiores aqui. Ele acabou de remover, ele removeu semana passada o aparelho. Então, eu estou doido para ver a cefalométrica para a gente ver o quanto que a gente teve de correção da inclinação desses incisivos superiores, mas se a gente for fazer aqui a comparação, a gente consegue perceber que não é só o desafio de distalizar o arco inferior, a gente tem que distalizar o arco inferior e conseguir também uma guia anterior importante, né? Aqui ele praticamente, olha que não tinha guia, né, posterior. Então, é importante a gente restabelecer essas guias, tá? Aqui, a melhora na forma do arco, e aí isso eu acho impressionante se a gente colocar como referência. Olha aqui, eu tracei aqui a linha, né, da sutura palatina mediana. Olha como a gente tem uma assimetria de arco muito grande, e olha como a gente trabalha bem a forma do arco com o Invisalign. Isso eu acho realmente incrível, né? O giro aqui do canino também, a falta de espaço que estava provocando aquela mordida cruzada, também solucionado. E aí, um caso que era cirúrgico, a gente tem esse resultado facial, né? E aqui ele ainda estava diatático, ele estava no finalzinho, mas esse resultado, e aqui, em termos de perfil, olha como a gente consegue realmente modificar, sem cirurgia, um caso em que a gente fez distalização no arco inferior. E por que eu acho que é mais fácil tratar com Invisalign, se a gente fosse pensar com uma aparelhagem fixa, a gente teria que utilizar um mini implante, a gente teria que utilizar possivelmente se não for um mini implante, um sliding jig, então começa a ficar uma mecânica um pouco mais, assim, complicada, né? E que fica muito simples quando a gente trata com Invisalign.